estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e possuir a sua terra prometida. Diga, eu estou me preparando. E é isso que eu vou viver. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Maravilhoso. Incrível. Obrigada, Deus. Estude as consequências. Então, uma vez que você estudou as consequências, não é difícil tomar decisões. O problema é que muitas pessoas tomam decisões sem sequer pensar no que isso vai levar, vai acarretar, para onde vai levá-las, vai acarretar o quê, vai trazer o quê para elas. Porque a verdade é que nós não vamos ter que conviver com as decisões, mas com as consequências dessas decisões. E uma vez que você estudou as consequências, você prestou atenção, você buscou na história, na vida de pessoas que talvez estão aí do seu lado. As consequências das escolhas delas, e para você está tudo certo, então vá em frente. Mas o triste é que a gente vê pessoas tomando decisões com base no grupo, mas elas não vão ter que dormir com o grupo. Elas vão ter que dormir com a consciência delas. E muitas vezes elas passam por cima da consciência, do que elas sabem que é certo, e seguem uma direção que, por fim, vai atrair para elas consequências danosas. Não conhecemos o que é certo até que o errado seja definido. E a palavra de Deus define muito bem o que é errado, o que é certo, o que é errado. A lei, e a raiz da palavra lei quer dizer normal. Algo pode se tornar normal para a maioria, porque foi transformado numa lei. Mas nós vivemos com base em leis maiores. E ainda que seja normal, legalmente correto, certo, para todo mundo, nós precisamos saber o que é errado diante de Deus. E nos firmar naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Toda lei criada se torna em cultura. Quando Deus projetou Israel para ser a nação vitrine do mundo, por exemplo, Ele deu leis para que uma cultura
hábitos e costumes se estabelecessem naquele povo. E o problema de Israel foi exatamente quando Israel começou a abraçar uma outra cultura. Se você vai lendo, principalmente, se você já terminou o livro de Josué, leia o livro de Juízes. Medita hoje, é tão rapidinho. Eu ainda fiz uma reunião terça-feira baseada nessas escrituras. O capítulo 1 de Juízes, o capítulo 2 de Juízes. Porque ali você encontra as concessões. Aliás, o capítulo 1 é um capítulo que deveria ter como título Concessões de Israel. Aí você vai ver o que as concessões fazem na vida de uma pessoa. Quando você vai para o capítulo 2. O Senhor já começa dizendo, eu tirei vocês do Egito. Eu dei essa terra para vocês. Eu dei uma ordem. Quem está lendo a Bíblia já passou por Êxodo, já passou por essa parte. Então, está lá em Êxodo, você já passou essa parte que o Senhor fala, vocês devem expulsar todo mundo, porque se vocês não expulsarem, eles vão se voltar contra vocês, vão se tornar como chicote nas costas de vocês e espinho nos olhos de vocês. Já leu essa parte? Então, que ele avisou. E quando Deus avisa, tudo que Deus nos orienta, Ele não está tentando tirar alguma coisa, Ele está só nos ensinando a viver uma vida plena. Ele falou, vocês precisam demolir os altares, derrubar os deuses deles, porque senão isso vai voltar contra você, vai ser uma armadilha para vocês. Aí lá na frente, gerações e gerações já tinham vindo e ido. Está lá o Senhor dizendo, eu mandei vocês expulsarem. Eu avisei que eles iam voltar contra vocês e que os altares, os deuses deles, iam se tornar uma armadilha para vocês. E ele faz uma pergunta. Por que vocês não me obedeceram? Essa pergunta de Deus, ela é tão impactante que só de você ler, você sente o abalo interno. Deus falando com o povo. E aí ele diz assim, agora eu não vou expulsar os que ficaram aí. Ou seja, vocês tiveram a graça, os portais foram abertos, mas vocês perderam as oportunidades. Você não, lendo o livro de Josué e também o primeiro capítulo de Juízes, você vai ver que não cabe, se o Senhor entregou, uns, por exemplo, Judá, não conseguiram expulsar os jebuseus. Como não conseguiram? Se Deus tinha entregado. Aí a alegação foi o quê? Os carros de guerra feitos de ferro. Mas eles vinham vencendo. Você vê a quantidade de conquistas, porque agora eles travam num problema. Esse problema me trava e eu não consigo vencer. Não, a palavra não consigo, eles apresentaram dessa maneira, mas não cabe. Aí você vai vendo que aí Benjamim não expulsa. Aí você vai ver que o outro não expulsa, uma outra tribo, porque o inimigo estava decidido a ficar.
Porque é assim que começa, você vai abrindo. Vai dando margem para o mal. Ele vai ganhando força. Agora o inimigo já está dizendo o que ele quer ou não quer. A expressão deles é, não, nós deixamos, mas é só para trabalhos forçados. Quer dizer, eu estou obedecendo do meu jeito, ó Senhor, tá? Ó, eu deixei só esses aqui, mas ó, fica tranquilo. É só para trabalhos forçados. Eu tenho total controle. O Senhor sabia que eles não tinham controle nenhum. Que aquilo era, eles estavam fazendo concessões. E que aquilo ia voltar contra eles. Então, na verdade, o Senhor estava o tempo todo protegendo eles e lutando para fazê-los entender, escuta, não faz isso, porque o que vocês não resolverem aqui agora, vocês terão um problema grande lá na frente. Lembra quando Saul não eliminou totalmente os amalequitas? Aí você vai para o livro de Esther, lembra do rei Agag? Lembra, então, que Ramã era um agagita? Ou seja, um amalequita. E Ramã, ele conspirou e conseguiu do rei um decreto para exterminar com os judeus. Um trabalho mal feito, gerações depois, o problema estava se manifestando lá. Então, quando Deus disse para Saul, ó, é para eliminar com tudo que respira. Você não vai deixar nada. Aí ele vai e separa o que ele julgava melhor. O que ele fez? Ele obedeceu parcialmente. Então vamos lembrar daquela frase que eu sempre falo: pequeno não significa insignificante. E obediência parcial é desobediência. Então, a gente quer se convencer, como foi a explicação de Saul. Não, mas a gente deixou o melhor das ovelhas para sacrificar o Senhor. Qual foi a resposta de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu ainda disse isso na minha reunião terça-feira, que eu quero que as pessoas venham para o altar, venham orar, venham buscar, venham fazer, etc. Mas eu por ter muita experiência já com pessoas, eu já vi esse filme, a pessoa não faz o que ela tem que fazer lá na beirada da cama dela, lá no dia a dia dela. E ela quer cobrir o que ela não fez, vindo e botando um colchão no altar para dormir no altar. Se ela não faz o que ela tem que fazer no dia a dia, uma vez por semana dormir no altar, é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Então, você pode fazer algumas coisas que dão notoriedade, que talvez até para a sua consciência parecem boas. Mas se eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, isso não vai cobrir aquilo. Se eu não cuido da minha família, não, mas eu estou cuidando de pessoas de fora da minha casa, eu estou enxugando o gelo.
Porque a minha primeira igreja é a minha casa. Então, eu tenho que cuidar da minha casa, ser exemplar e, então, fazer, apoiando outras pessoas, lares e ministérios. Quando você entende isso, não é mais difícil você viver e tomar decisões. Porque você não vai aceitar o engano mais na sua vida. De que uma coisa vai cobrir outra. Não, não vai. Não vai cobrir. Então, eles fizeram concessões, com a ideia de que não, eu vou, é só para trabalhos forçados, eles vão fazer o trabalho que a gente não quer fazer. E não foi isso que Deus disse. Por fim, você vê a tribo de Dan sendo meio que aprisionada por eles. E eles já não podiam mais sair do lugar que eles estavam. Mas você vai vendo que virou um padrão. E a tribo tal deixou de expulsar. E a outra tribo também deixou. Então a outra também. Nem aquela outra deixou. Nem a outra deixou, nem a outra deixou. Porque conduta permitida é conduta ensinada. Então aí um faz, infelizmente, ao invés de alguém vir e quebrar aquele padrão e dizer assim, não... Eu não vou fazer isso aqui não foi isso que Deus disse. Infelizmente, aquilo se torna um padrão. Foi o que se tornou. Leia capítulo 1 de Juízes, você vai ver que se tornou um padrão. Todo mundo foi na mesma linha. Um deixou de expulsar, o outro deixou, todo mundo foi deixando. Deixou um pouquinho, sabe? Mataram muitos, mas deixaram um pouquinho. Mataram muitos, mas deixaram um pouquinho. Mataram muitos, mas deixaram um pouquinho. Então eu resolvo parte do problema, mas eu deixo uma ponta solta. Eu deixo um rabo para trás. Eu deixo um restinho para trás. Eu não lido com aquilo na sua totalidade, eu não resolvo aquilo. Mais tarde, aquilo está voltando. Tem consequências. Aí você lê no capítulo 2, sua pergunta, por que vocês não me obedeceram? Agora também vocês perderam a graça, porque eu não vou dar graça para vocês, acabou. Agora eles vão voltar contra vocês, e os deuses deles vão se tornar uma armadilha para vocês. Quer dizer, vocês largaram uma armadilha para vocês caírem nela. Vocês armaram uma armadilha para vocês mesmos. Foi isso que vocês fizeram. Quando vocês não me obedeceram. E aí torna a dizer que durante a vida de Josué, o povo buscou o Senhor, mas aí levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Essa parte já chegou a me fazer chorar. Caí de joelhos e pedi a Deus. Como assim levanta uma geração que não conhece o Senhor? Pois é. Esse povo foi fazendo concessões, e certamente veio mais uma geração que não foi trabalhada, e aí levanta uma que não sabe nada do Senhor. Agora vamos lembrar de todos os memoriais que o Senhor levantou e disse, quando seus filhos perguntarem por que isso foi levantado, você vai poder dizer que é porque o Senhor fez isso e isso. Como assim levanta uma geração que não sabe nada? Aí você vai lendo
Esse povo foi adorar os deuses da terra que o Senhor tinha entregado para eles. E aí a ira do Senhor se voltou contra Israel. Aí a Bíblia fala que o Senhor permitiu que invasores saqueassem. E a Bíblia fala que toda vez, está escrito assim, toda vez que Israel saía para a batalha, a mão do Senhor estava contra Israel, Israel não conseguia resistir aos seus inimigos e grande era a sua angústia. É um contraste no capítulo 2 com o livro inteiro de Josué, que é um livro de conquistas. As pontas soltas que foram deixadas, os restinhos, as coisas mal feitas, as decisões que foram tomadas a despeito das decisões que Deus mandou que eles tomassem, agora as consequências chegam. E a Bíblia fala que toda vez, ou seja, botava o pé para sofrer derrota. Você já viu uma vida que tudo que faz tem derrota? Tudo que faz, onde bota a mão, tudo que faz dá errado. Israel, no capítulo 2 em diante, de Juízes. Você vê que no livro de Josué, tudo que Israel faz dá certo, não é? Tudo que Israel faz, botou o pé, tem vitória. Lembra da passagem do capítulo 10, que numa única campanha conquistou um território enorme? Numa única campanha, Josué venceu tantos inimigos, que conquistou muitos territórios, derrotou muitos reis. Agora você vai para o capítulo 2 de Juízes, toda vez que Israel saía para enfrentar seus inimigos, tinha derrota. Só sofria derrotas. Derrotas e mais derrotas. Consequências de não terem feito o que o Senhor havia mandado no tempo da oportunidade. Mas então vamos lembrar um pouquinho, vamos para Juízes 13, 14, e vamos ver o tamanho do portal que estava aberto para conquistar a terra prometida, e o povo não quis entrar por incredulidade. Não quis. E aí, no próprio capítulo 14, quando o Senhor diz que só Josué e Calebe iam entrar com os que tinham nascido no deserto, até 20 anos, a idade máxima para entrar na terra, que ia ficar vivo, era só até 20 anos, de 0 a 20 anos. Acima de 20 anos ia morrer tudo. Você vê que a coisa ficou muito séria. Aí você vê no próprio capítulo 14, ele dizendo, não, agora nós vamos. Nós vamos. E Moisés fala, ficou quieto com a arca do Senhor no acampamento e disse assim, vocês não vão ter sucesso. Não, mas nós vamos do mesmo jeito, e começam a chorar e aquela coisa, e vão, e viveram uma derrota terrível, voltaram, choraram, e ficaram vagando 38 anos até todo aquele povo morrer. O Senhor desistiu de uma geração inteira, porque essa geração só sabia fazer escolhas contrárias a que ele havia determinado. Ele falava uma coisa, o povo ia fazer outra, e reclamava, e chororou, só falando de desistir, de recuar, de jogar tudo para o alto. Era um horror. Ora estava contra Deus, ora contra Moisés e Arão.
era um horror. Então você vai vendo as consequências. Mas as pessoas, elas pensam nas decisões, mas elas não pensam nas consequências. E aí elas ficam apresentando os seus fracassos como se os fracassos tivessem acontecido do nada. Não, mas olha isso aqui, mas eu vou viver a vida inteira assim? Não, mas olha isso aqui, mas olha isso aqui. É como se as coisas estivessem acontecendo sem ter um porquê. Não tem porquê. Na cabeça delas, ou elas são dissimuladas, ou elas estão muito cegas e elas não querem acreditar por não quererem assumir a responsabilidade por suas decisões, por suas escolhas. Aí elas vão tomando decisões na inconsequência, ou seja, sem medir as consequências. Aí elas perguntam o porquê dessa consequência, ou seja, por que eu estou colhendo isso aqui? É porque foi o que você plantou. Aí a pessoa fala, eu plantei isso aqui? Aí me faz lembrar o livro de Malaquias. Vai lá ler o livro de Malaquias, você vai ver. O senhor está falando uma coisa, o povo fala, o quê? Nós? Por quê? Onde? Que é isso? Não é assim que está lá no livro de Malaquias? O quê? Onde? Nós? Quando fizemos isso? Onde aconteceu? Não estou me entendendo. E Deus, deixa eu refrescar a memória de vocês. Onde estamos te roubando? Vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas. Quando te abandonamos? Quando vocês vão levar o governador as coisas que vocês estão trazendo para mim. Vocês trazem para mim ofertas de animais cegos, aleijados, doentes e até roubados. Vocês roubam o animal e vêm cá oferecer para mim. Leia o livro de Malaquias. Aí o senhor fala assim, vai oferecer para o governador o que vocês estão oferecendo para mim, para ver se ele aceita. Vai lá oferecer para ele. Aí vocês estão reclamando por quê? Aí ele tem essa passagem muito interessante, quando ele fala, vocês vêm aqui, oferta, eu não aceito as ofertas de vocês choram. Vocês estribucham aqui, vocês choram. E perguntam por quê? Eu respondo, porque vocês quebraram a aliança. Vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês. Vocês quebraram a aliança. Aí vocês vão lá e quebram a aliança e perguntam por que eu não estou recebendo as ofertas de vocês. Aí vocês choram. Só que vocês não mudam. Vocês não mudam. Então, nós vamos também ver, acho que Isaías 58, quando o Senhor corrige o povo, que o povo num dia eles iam, jejuavam, mas logo depois eles saíam até no soco. Está escrito assim, eles se socavam. Literalmente, não é força de expressão, não. Eles lesavam as pessoas, eles eram desonestos, eles não eram sinceros. E o Senhor aponta todos os problemas e mostra, vocês vêm aqui, vocês até me cultuam, vocês jejuam, vocês sacrificam,
Só que aí vocês vão, o resto da semana de vocês vivem dessa maneira. É assim que vocês têm vivido. De uma maneira totalmente diferente daquela que vocês devem viver, que eu estou ensinando. Aí vocês fazem concessões e perguntam por quê. Que as coisas estão desse jeito. Vocês estão frustrados com os resultados. Mas porque vocês vão, tomam decisões, mas vocês não medem as consequências. Então, assim tem sido a vida de muitas pessoas. Então, o que eu disse, antes de nós tomarmos decisões, nós precisamos estudar as consequências. Depois que você busca todas as informações, você estuda as consequências e está tudo bem para você, porque para cada decisão, escolhas, você vai ter um tipo de consequência. Que podem ser muito boas, alinhadas com Deus ou não. Aí depois que você vê, peraí, na Bíblia, quem fez isso recebeu o quê? Peraí, na vida, na história, na minha família, meus antepassados, quais foram as escolhas que eles fizeram e quais foram os resultados que eles tiveram? Se no final você disser assim, não, tudo bem, é isso que eu quero. Fica fácil fazer escolhas e você não vai ter do que reclamar, porque você já sabe onde aquela escolha vai te levar. Mas o que acontece é que as pessoas, elas não acreditam. Você está pregando, você está lendo para elas escrituras, mas elas não acreditam. Existem pensamentos e que vão tomando, que tomam mentes e mentes, porque o diabo é o mesmo. Então, um deles não é bem assim. Outro comigo vai ser diferente. Ou seja, a pessoa não acredita. Ela não acredita que se ela for inconsequente, se ela tomar uma decisão a despeito do que Deus falou, ela vai ter consequências danosas. Ela não acredita. Porque tem muita gente que não acredita no que está escrito. Ela lê, ela até balança a cabeça, mas não está lá dentro. Ela ainda acredita em mentiras. Ela acredita naquelas crenças, ela tem fortalezas onde o diabo se esconde e ela se engana. Ela abraça o engano para a vida dela. Então, ela vai, ela faz a mesma coisa que não deu certo, às vezes na própria vida dela, ou na vida de pessoas que estão ao redor dela, com aquele pensamento que não, agora vai dar certo, agora vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Ou eu vou dar conta das consequências, depois eu vejo isso, tem muito isso também. Eu tenho que fazer, depois eu vejo no que isso vai dar. Você vê que a pessoa, ela não está levando a vida dela a sério. Porque se ela não leva Deus a sério, ela vai levar a vida dela? Não. Quando uma pessoa não leva a palavra a sério, ela não leva Deus a sério, esquece que ela vai levar a vida dela a sério.
Se ela não leva Deus a sério, ela não vai levar o altar a sério, ela não leva a palavra a sério, ela não leva a vida dela a sério. E aí ela vive à base de... Ela é inconsequente. Então, ela é precipitada, ela toma decisões no impulso emocional, ou ela segue o mesmo padrão que nunca funcionou para ninguém, nem para ela, nem para ninguém da família dela, nem na história, na Bíblia, não funcionou para ninguém, mas é o que ela tá seguindo. Com um engano, né? Que até parte do que eu ia falar semana passada. Não se engane, não se deixe enganar. Você pode se enganar. Jesus nos instrui a não nos enganarmos. Né? A Bíblia fala para você que de Deus não se zomba. O que nós plantarmos, nós vamos colher. É o que nós vamos colher. Mas aí, se eu não penso na semente, consequentemente, eu uso qualquer semente. Porque palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes que vão germinar. Aí eu uso sementes, eu estou falando bobagens, eu estou tomando decisões estúpidas, eu vou ter consequências. Uma vez que você descobre que pode conviver com as consequências, as decisões se tornam fáceis. Porque você não tem mais o que... Não tem o que questionar. Queridos, as consequências são mais importantes que as decisões. Antes de tomar uma decisão, você precisa ser rigoroso, estudar as consequências. Porque, mais uma vez, você viverá com as consequências e não com a decisão que você tomou. Uma coisa importante é a gente saber que, se eu lidero, as decisões que eu tomo não vão afetar só a minha vida. Mas tudo que estiver debaixo do meu guarda-chuva. Então, as decisões que os pais tomam não afetam só a vida deles. Afetam a vida dos filhos, dos descendentes. As decisões que você toma vão afetar seus descendentes, sua equipe, seu ministério. O que tiver debaixo do guarda-chuva da sua liderança, o que tiver debaixo da sua autoridade, vai ser impactado. E assim, quando você é sozinho, você toma uma decisão e você é o responsável, porque vamos lembrar que quando o Adão, ele não deu o fruto para ninguém, mas Deus lidou com ele. Porque Deus tinha falado com ele. Ele era o responsável. Então, Deus sabe quem é o responsável. Com quem ele falou. Quem é o cabeça. Para quem ele deu algo. Mas Adão é o tipo de gente que quer autoridade, mas não quer responsabilidade. Então, você pode ser uma liderança, como marido, como pai, está à frente de algo que você, ou mãe, né, que quer a autoridade, mas não quer a responsabilidade. E liderar é responsabilidade. Porque o que você fizer, volta primeiro para você.
E assim, você vai arcar com aquilo. E aí, se o grupo abraça, Deus trata com você e com o grupo. Se a nação abraça, Deus trata com todos. Sodoma e Gomorra, aquilo começou em algum lugar, até que todo mundo tinha abraçado aquele padrão. A Bíblia fala que do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho. E Deus então teve que tratar com todos eles. E teve que destruir. Ele tratou com todos. Então, muitas vezes, a coisa está chegando perto da gente, mas nós temos que tomar uma decisão. Leis estão sendo feitas, mas nós precisamos tomar uma decisão. A coisa está crescendo. O espírito do tempo está tomando mentes, corações em toda parte, e o que é mais triste, lideranças e igrejas. O espírito do tempo. O final dos tempos seria marcado, o final, pelo o modelo dos dias de Noé e de Ló. Quebra de aliança, indiferença e um nível de imoralidade absurdo. E aí, as pessoas vão se submetendo. Elas vão se submetendo. Elas vão aceitando, elas vão convivendo, elas começam a se acostumar, porque começa a conviver, ouve muito, vai no shopping, vê um negócio, vai para onde vai, começa a conviver, aquilo começa a se tornar normal. Nada pior do que o pecado se tornar normal na vida de uma pessoa. Ouvir algumas coisas, ver, já não te incomodar mais, não te impactar mais. Não mexer mais com você. Não ferir mais seu coração. Porque agora está normal, você acostumou. Não te causa desconforto mais. Até a sua linguagem já é uma linguagem de quem não está desconfortável com aquilo. E a coisa vai indo. Então, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Nós não podemos nos render ao espírito do tempo. Nós precisamos buscar a sabedoria da tribo de Issacar, que discernia os tempos, tinha o dom da ciência dos tempos. Nós precisamos discernir os tempos. Nós não podemos viver uma vida indiferente a tudo. Nós precisamos marcar muito bem o nosso território, como Josué marcou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos ser firmes, e estarmos dispostos às consequências dessas decisões. Porque, por um lado, então eu estou honrando a Deus e eu terei boas consequências, mas eu terei pressão do outro lado. Mas eu não posso me render. Eu preciso decidir que eu não vou me sentir confortável com aquilo que Deus abomina.
eu não vou. Nós precisamos tomar cuidado para não cometermos o erro que aquela geração cometeu de não ensinar os filhos. Porque levantou uma geração que não sabia nada do Senhor. E foi levada pelos deuses, porque foram deixando o que não era para deixar, e aquilo foi contaminando por dentro. Por dentro. E aquele povo não tinha estrutura para aguentar o impacto das decisões dos antepassados. Porque eles não foram preparados. E agora, então, o que os antepassados deixaram, voltou contra eles, virou armadilha. Os inimigos, que antes eles achavam que tinham controle, agora se voltaram contra eles. Porque o que você não lida, vai lidar com você. O que você deixa, vai voltar contra você. As concessões que você faz, mais tarde vai estourar. E quando estoura, algumas pessoas até perguntam, não, mas eu não estou entendendo isso aqui. Tem todo um processo, né? Ah, Judá não conseguiu. Ah, Benjamim deixou. Ah, Efraim também deixou. Ah, não sei quem também deixou. E aí? Tudo tem um começo. Eu deixo um negócio, e aquilo que eu deixo, ele não está parado. Cananeu se multiplicava. Eles deixaram algo que estava crescendo, voltando a crescer, se multiplicando. E que mais tarde foram tomando força e foram tendo poder sobre Israel, inclusive para recuperar parte de terras que já tinham sido conquistadas. É igual uma passagem que fala dos dias de Jeú, quando Jeú se dividiu, Jeú fez um trabalho impecável em destruir com tudo que era adoração, toda adoração a Baal e a família de Acabe, mas manteve os pecados de Jeroboão, ele permaneceu. A Bíblia fala, e naquele tempo o território de Israel começou a ser reduzido. Israel começou a perder território. Por quê? Por causa daquela profanação, aquela divisão. Eu derrubo os altares, destruo com o templo de Baal, mas permaneço nos caminhos de Jeroboão. Que era tão terrível quanto. Então, essa divisão, essas concessões, essas negligências, o estar confortável com coisas que para Deus são abomináveis, nós precisamos rever. Nós precisamos crer no que está escrito. Nós precisamos tomar decisões alinhadas com Deus. E essas decisões exigem que sejamos radicais. Os cortes que nós precisamos fazer, eles precisam ser radicais. O que Israel não fez.
Quando Israel não foi radical no que Deus havia falado, mais tarde, seus descendentes estavam lá gemendo. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Da última vez que eu ainda trouxe essa palavra, eu contei a experiência de eu estar com um guia e eu perguntar sobre Jesus, ele falar que não crê que Jesus é o Messias, e eu falei sobre Isaías 53. Porque ele apresentou o Messias que eles estavam esperando. E que Jesus não tinha os requisitos para ser o Messias. Então, ele não podia ser o Messias. Aí eu falei para ele, você já leu Isaías 53? Que fala que ele foi rejeitado, que ele foi homem de dores, que ele não foi aceito. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Bom, mas nossa conversa não foi a lugar nenhum, porque ele não crê e ponto. É igual você ver Herodes chamando os mestres da lei para perguntar onde o Messias ia nascer. Eles deram o lugar, só faltou dizer o dia e a hora. Vai nascer em Belém, assim. Aí eles estão diante de Jesus, eles sabem dizer o que está escrito, onde o Messias ia nascer, mas estão diante de Jesus e não reconhecem o Senhor. Eles estudam, conhecem a palavra, esse guia conhece a palavra, conhece o Velho Testamento muito bem, mas não acredita. Então, observe que uma pessoa, ela pode estar lendo, estar diante dela, a verdade, mas ela não acredita. Ela não acredita. A palavra não entra de forma revelada. Está tudo escrito aqui. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou, quer dizer, viveu aqui, o tempo que ele viveu, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. O profeta profetizou como seria, mas não entra na cabeça. Então, muitas vezes a palavra, ela está diante dos olhos, está sendo pregada, ensinada, mas não entra de forma revelada.
pessoa já ouviu diversas vezes. Não acredita. Não acredita. O que você vai fazer se ela não acredita? Estamos pregando para ela e ela continua agindo da mesma maneira. No dia a dia ela vai e toma decisões com base nas crenças dela, no modelo que está dentro dela, no padrão do grupo, da família, mas não dentro do padrão bíblico. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas fomos curados. As pessoas leem, as pessoas ouvem, os judeus estudam profundamente e não conseguem ver. Porque muitos estão fechados para a verdade. Carregam crenças que estão enraizadas na cultura que eles receberam e abraçaram para a vida. Estão presos a uma mentalidade religiosa. Muitos passam por cima da verdade. Ou porque não querem mudar o estilo de vida errado, ou porque não acreditam. E no final, porque não acreditam. Agora, por causa de Jesus, nós estamos assentados em lugares celestiais. Por causa de Jesus, o mundo espiritual nos conhece. Por causa de Jesus, nós temos poder e autoridade. Nós temos poder sobre o mal, sobre enfermidades, sobre as doenças, por causa de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Jesus veio a esta terra, foi à cruz, ressuscitou, e muitos crentes, infelizmente, o negam com suas atitudes e comportamentos. Comportamentos incrédulos. Desprezam e rejeitam a palavra. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Hoje não é diferente o que está registrado aqui. Muitos têm seguido o seu próprio caminho, a despeito da palavra. Muitos têm seguido o seu próprio caminho a partir das suas próprias conveniências. Decide a vida em cima do que sentem ou acham ser certo, não com base na verdade. E cada dia que passa, não vou cobrar a vida de quem está morto. Nós vamos cobrar a vida de quem se apresenta como vivo. Então, nós vemos crentes abraçando um pouco da cultura. Então, vão aceitando coisas. Você pode ver
que muita coisa que a Bíblia chama de pecado, agora já está virando doença. A palavra de Deus nos manda nos alegrar no Senhor, que nós vamos encontrar alegria no Espírito, lançar ansiedade nele, não nos inquietar por nada, buscar a Deus em primeiro lugar, ou seja, eu posso citar escrituras e escrituras que nos ensinam como viver uma grande vida. Mas muitos já estão cedendo dia após dia para o que é natural. Estão tentando resolver as suas questões de forma natural, da mesma forma que o mundo resolve. Aí depois perguntam por que elas não estão bem. Sem contar aquelas que dizem assim, não, eu fui na igreja. Eu recebi uma oração. Ah, mas a minha vida não foi. Ah, porque... Ah, é difícil. Ah, é complicado. E por aí vai. Porque elas não querem tomar decisões. Elas vão por um caminho que elas acham que é mais fácil. Mas, na verdade, é o caminho mais difícil. Elas vão pelo caminho natural e que elas veem a maioria e que muita gente já defende. Ou seja, muita gente já rasgou Isaías 53. Que fala que ele levou todas as nossas enfermidades. Que ele pagou um preço, ele foi moído por nós. Agradou Deus moê-lo por causa de nós. Então, muitos não acreditam. E vão vivendo uma vida dizendo que creem em Deus, mas vivem a despeito do que Ele falou. Tomam decisões fora daquilo que Ele direcionou. E a tendência das pessoas é seguir um padrão. Então, elas vão pegando modelos. E elas vão abraçando. Né? Como antigamente que se fazia muitas propagandas de cigarro, por exemplo, as propagandas que eles faziam era para mostrar para as pessoas que fumavam, por exemplo, as propagandas do Marlboro, que eram aqueles homens diferentes, bonitos, que estavam em busca daquelas imagens, daqueles filmes lindos, capturando cavalos selvagens, e aí terminava com o sujeito acendendo um cigarro. Quer dizer, entrou no inconsciente das pessoas que fumar aquele cigarro faria com que elas, pelo menos, chegassem perto daquilo que elas estavam vendo. Um outro cigarro chamado Charme, as mulheres iam, e eles apresentavam mulheres elegantes, charmosas, fumando aquele cigarro. As mulheres foram nessa linha, porque foi vendido, porque não mudou. Eles vendiam o intangível para chegar no tangível. Tem até um culto que eu fiz, que chama, acho que é Intangível, né, que eu ainda dei o nome de algumas marcas, como o Pedigree, por exemplo, que não vende ração, vende um estilo de vida. Pode ver que eles fazem filmes e que no final apresentam a ração. Mas eles vão levar a pessoa a se envolver numa história da adoção de um cãozinho, de recuperar um cãozinho, da amizade de uma pessoa com um cãozinho, o cãozinho fazendo bem, ou a pessoa tem um filme, um deles, eu acho que a pessoa estava doente, aí o pai traz um cãozinho, ou seja, aí para o final aparecer a ração.
Porque isso em marketing é o que funciona. Você não vende um produto, você vende uma história, um estilo de vida. Você vende o intangível para depois apresentar o tangível. Então, no cigarro era assim. Eles vendiam um sonho para as pessoas. Qual homem que não se via montado naqueles cavalos incríveis, com aquele chapéu incrível, aqueles homens lindos, com a... É verdade, né? Aqueles homens com aquela paisagem incrível, correndo atrás e capturando aqueles cavalos. E aí, no final, acende um cigarro, um Marlboro. Ele já pensava, eu não tenho um cavalo, eu não tenho a beleza, eu não tenho o chapéu, mas eu tenho um Marlboro. Quem sabe com o Marlboro eu chego lá. Não é? No final das contas, foram ficando doentes, envelhecendo, acontecendo uma tragédia, ou seja, ninguém contou as consequências. Vendeu uma imagem. Vendeu para essas pessoas, daquela época que eu lembro, um sonho, né? Então, as pessoas vão indo numa linha, e cada tempo, a gente percebe qual é o espírito daquele tempo. E as pessoas vão achando aquilo normal. Então, eles vão vendendo e não contam as consequências. Porque o tempo inteiro o que se vende é o intangível, para depois atingir o tangível. E que muitas vezes esse tangível é a maior desgraça da vida da pessoa. Vai ser uma desgraça. A palavra está sendo pregada, ela está sendo ensinada, mas a cultura é muito forte. E se você não fizer da cultura do reino mais forte, abraçando, deixando entrar, você vai beber do espírito do tempo. Que é o que a gente vê. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Aqui já fala de José de Arimateia, né? Que ia enterrá-lo. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. O meu servo
o justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Isso tudo foi profetizado. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes. E ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, porquanto ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo isso que foi profetizado, nós encontramos nas Escrituras. Tudo isso. E eu posso ler. Ele levou sobre si, você vai ver, no início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que eu estou lendo agora é o que se cumpriu através do profeta Isaías. Tudo o que está escrito, Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E assim eu posso ler escrituras e escrituras. Tudo que Jesus passou foi para que hoje eu e você vivamos uma vida livres, totalmente livres, sem aprisionamento de pecado, de doenças, nada nos aprisionar, não é para aprisionar. Um estilo de vida pecaminoso, nada. Porque lá atrás foi profetizado, e o que foi profetizado está aí. E tem se cumprido na vida daqueles que acreditam. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo, o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E são escrituras que eu não tem como, eu vou lendo, uma atrás da outra.
Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, e por causa de Jesus, por causa de Jesus, por causa de Jesus, eu posso ter uma vida, como está escrito, desejo que vás bem em tudo. Por causa de Jesus eu fui justificada, por causa de Jesus eu fui abençoada, por causa de Jesus eu posso ter uma vida abundante e próspera, por causa de Jesus eu posso viver uma vida que prospera, por causa de Jesus. Então, quando eu creio na verdade, e eu me agarro à verdade, eu sou possuída pela cultura do reino. Eu estou debaixo de leis superiores. Tem peso o que a palavra está falando, não o que todo mundo está falando, não o que os meus sentimentos estão dizendo. Eu sei o que está escrito, eu sei da verdade. E todos eles conheciam, todos eles conhecem Isaías 53. E, no entanto, rejeitaram o Senhor. Então, isso é para mostrar que uma pessoa pode ter lido, saber de cor e não ter revelação nenhuma. E está vivendo uma vida totalmente à parte daquilo que ela sabe até repetir. Porque ela está cega, a perspectiva dela é totalmente contrária à da palavra. E é por isso que tem tantas pessoas escravas e infelizes. Porque elas estão seguindo o grupo, porque elas estão absorvendo, bebendo do cálice da cultura, absorvendo o espírito do tempo, e passando por cima de tudo que elas estão lendo, estão ouvindo, estão aprendendo, estão vivendo uma vida onde as decisões são tomadas. Eu sou crente, tomo decisões, mas sempre fazendo concessões. Eu sempre estou deixando uma coisa para trás. Eu creio, mas... Ou seja, no final não crê. Não está dentro dela coisa nenhuma. E se não estiver dentro da gente, é muito fácil. Se o negócio for só da boca para fora, é muito fácil você ser levado. Ou seja, é fácil tirar, porque não está enraizado, não está lá dentro. Vamos nos colocar em pé. Pega o seu propósito. Porque somos obra das mãos do Mestre, obra de arte, criada em Cristo Jesus, renascida de cima, transformada espiritualmente, renovada, pronta para ser usada para boas obras, que Deus preparou para nós de antemão, tomando caminhos que Ele colocou para que nós andássemos nele, vivendo a boa vida que Ele predisse e preparou para nós. Que escritura, não é? Que escritura. Paulo orou, e é o que nós vamos orar agora. Vamos repetir essa oração de Paulo? Oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas
da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Aí eu termino, ó, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés. Olha só. E o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então, todo o poder foi concedido à igreja através de Jesus. E através de Jesus tudo é colocado debaixo dos nossos pés. É nos dado através de Jesus autoridade para nós vivermos essa vida livre. Curados, sarados, prosperando em tudo, abençoados, com autoridade, não sendo levados para lá e para cá, mas firmes no lugar que nós devemos estar. Hoje, peça para o Espírito Santo agora, para não acontecer com você como aconteceu com tantos. De você estar lendo, você estar ouvindo, você saber igual os judeus sabem repetir Isaías 53, mas não acredita que Jesus já veio e está aí para voltar. Ora para Deus iluminar, faça a oração de Paulo para iluminar o seu entendimento. Para que possamos tomar decisões baseadas na palavra, sem fazer concessões. Porque qualquer decisão fora de Deus, que não está alinhada com a palavra dele, ele não tem compromisso. Eu preciso alinhar as minhas decisões com o Senhor. Eu preciso tomar decisões com base na verdade. Porque Deus não é responsável pelas decisões que eu tomo na carne. Aquilo que eu deixo de fora porque eu não acreditei no que foi me ensinado. Eu não levei com a devida seriedade o que está sendo ensinado. As profecias estão aí, as palavras estão sendo apresentadas. Nós temos acesso à informação, mas nós não podemos ficar só com a informação, nós precisamos da revelação para a nossa vida. Eu quero ver, Senhor. Oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Para que vocês acreditem naquilo que vocês estão lendo, para que vocês tenham discernimento, tenham uma revelação. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui.
E oramos com a força da nossa vida, pedindo ao Senhor que nos ajude, iluminando o nosso entendimento, nos dando discernimento, nos dando visão, nos dando clareza. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos guarda, Senhor, de uma visão turva, míope, de não vermos o que está diante de nós tão claro, mas por conta da nossa perspectiva errada, das crenças, de uma cultura errada, de fortalezas, estamos passando por cima e muitas vezes tomando decisões com base na carne, na cultura. Quantos que o Senhor já tem ensinado, tem falado, não faça concessões. Cuidado com as decisões. Estude as consequências. Senhor, se lá atrás eu não tivesse crido que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades e tivesse tomado as decisões com base em tudo que estavam falando, hoje as consequências seriam danosas na minha casa, o Mu não seria a pessoa que ele é. Senhor, quantas pessoas que eu vi tomando decisões com base na cultura, com base em suas crenças, com base no grupo, com base nas opiniões e deixando a sua palavra de lado. E hoje estão tendo consequências, Senhor. Eu oro para que esse entendimento tome os corações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê discernimento, sabedoria, visão, que o temor esteja sobre cada coração. E que nenhuma pessoa aceite mais viver de forma cega, sem revelação, sem entendimento, dominada por religiosidade, por emocionalismo, por sentimentalismo, por opiniões, intimidada pelo grupo, pela cultura. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Não deixa o nosso povo absorver o espírito do tempo, beber do cálice da cultura, Senhor. Ser intimidada. Porque quando nós permitimos a intimidação, nós entregamos o nosso poder, a nossa autoridade. E nós perdemos a força. E eu oro para que hoje vidas sejam libertas e restauradas para a glória do teu nome. Senhor, eu oro para que essa palavra tenha entrado de tal maneira que tudo esteja claro, e que essa pessoa esteja lançando mão da autoridade dela e rompendo agora. O Senhor quer, Senhor, esse rompimento. Não podemos viver à margem, não podemos viver, Senhor, com medo, intimidados. Não podemos. Não podemos nos curvar ao sistema, à cultura. Não podemos. Nós precisamos crer no que está escrito e saber que a palavra é a verdade. O que está escrito é a verdade. E se nós nos agarrarmos à verdade, a verdade nos liberta, nos levanta, nos leva além, Senhor. Eu oro por entendimento.
Ilumina os olhos do coração de cada pessoa. Dá clareza, dá entendimento, dá visão. Senhor, eu consagro cada propósito. Eu apresento ao Senhor agora os projetos do teu povo. E eu oro, meu Deus, para que essa pessoa entenda que ela precisa cooperar para a realização desses projetos. E que ela possa cooperar com sabedoria, com temor, com responsabilidade. E que ela se levante com poder e autoridade agora e ocupe o lugar dela. Eu consagro, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse agora da materialização de todos esses projetos. Eu tomo posse de um povo forte se levantando, um povo cheio de autoridade, um povo que possui a cura, que possui o livramento, que possui a autoridade, que possui o seu lugar. Um povo que acredita na sua palavra e não se vende, e não se curva, e não se entrega. Um povo que acredita na verdade, que tem a perspectiva certa, a crença certa, mas não é levado, Senhor, pelo engano deste mundo. Eu oro por mudanças aqui hoje, em nome de Jesus. Eu oro por mudanças, em nome de Jesus. E que saia daqui, desse trabalho, um povo consciente e determinado a viver com base na sua palavra, consciente da sua palavra, consciente da sua presença. Um povo que pode perceber o Senhor falando e direcionando, que tem uma consciência sensível à sua voz, Espírito Santo. Dá sensibilidade à sua voz, à igreja. Eu oro por essa sensibilidade. Eu oro por uma igreja sensível à sua voz, quebrantada diante do Senhor. Uma igreja curvada diante do Senhor, temente ao Senhor. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a igreja. E eu oro para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, no mesmo nível. Mas que um temor esteja tomando conta dos corações. Que hoje ela esteja entendendo coisas que ela até hoje não tinha entendido. Vendo coisas que ela ainda não tinha visto. E que ela esteja decidindo a vida dela a partir da sua palavra, a partir desse culto. Que ela não vai se curvar. Ela não vai se vender, ela não vai aceitar uma vida diferente daquela que o Senhor determinou para ela. O Senhor levou todas as enfermidades, sejam elas emocionais, físicas, espirituais. O Senhor levou. O Senhor levou. O Senhor nos deu o poder e a autoridade para não nos curvarmos às demandas deste mundo, para jamais nos curvarmos a esse sistema corrupto, mas para permanecermos firmes, inabaláveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma a decisão aqui hoje, que você vai ser um levantador de vidas, que você vai ser um realizador de sonhos, que a sua vida vai ser um instrumento onde a luz do Senhor vai refletir onde você estiver. Tome essa decisão, aqui em nome de Jesus, que você não vai se curvar, que você vai fazer essa oração continuamente. Senhor, se eu não estou vendo algo, eu quero ver. Se eu não estou entendendo, eu quero entender.
Eu quero viver conforme a sua palavra me ensina. Eu quero viver conforme a sua palavra me ensina. Eu creio que Deus quer derramar uma graça maior sobre o seu povo. É um momento em que nós precisamos de pessoas bem posicionadas. Um dia o Senhor disse para mim, há muitos anos, que Ele estava derramando sobre mim uma graça maior e que eu seria uma levantadora de vidas. E isso foi tão surpreendente para mim, eu acreditei nisso, de todo o meu coração. Mesmo não fazendo sentido, quando você muitas vezes não acredita em você, eu decidi acreditar em Deus. E quando eu acreditei na palavra do Senhor, eu comecei a fazer coisas que só por milagre poderiam acontecer. Só por milagre. Quantas vezes pessoas contaram sonhos parecidos com esse, de que eu vinha e com uma mão eu levantava a pessoa de situações difíceis, com uma mão eu levantava a pessoa e tirava de situações difíceis. Foram vários sonhos. Eu quero, e o Senhor colocou isso na terça-feira, Ele colocou isso no meu coração, e eu falei isso em reunião, que o Senhor quer fazer isso na igreja. Hoje talvez você vive uma situação que, se você continuar envolvido com ela, você vai sucumbir. Mas se você decidir acreditar na palavra e tomar decisões com base na palavra, acreditar em tudo que Jesus fez naquela cruz e o poder que Ele nos concedeu, através de Jesus, o que nós podemos fazer. Sem Jesus eu jamais poderia, nem eu me levantar, quanto mais levantar pessoas. Mas eu creio que se você hoje decidir que você vai ter consciência de Deus, da palavra dEle, se você acreditar no que Ele está falando através desse culto, você vai se posicionar diferente na sua vida, suas decisões serão diferentes e as consequências serão incríveis e não danosas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Levante-se agora. Se você tem isso dentro de você, você diz não. Eu decido que eu vou ter consciência de Deus, que eu vou fazer minhas escolhas com base na palavra. Eu não vou deixar nada para trás, porque eu quero ser esse instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser um levantador de vidas. Eu quero ter esse poder na minha vida, de não só ir além todos os dias, mas levantar pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome de Jesus. Eu não vou deixar nada para trás. Eu não vou deixar fatura para os meus descendentes. Eu vou passar por essa terra enquanto eu estiver aqui. Eu vou lutar as guerras certas. Eu não vou deixar nada para as próximas gerações. E eu vou levantar as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome de Jesus. E para isso você não pode mais aceitar que o diabo coloque em você aquilo que ele quer colocar, as mentiras, os enganos, que você tem que aceitar, uma vida menor,
uma situação familiar que não muda, uma situação de saúde que não muda, uma situação financeira que não rompe, você não tem que aceitar. Você tem que crer na palavra e se levantar com poder agora e dizer: eu estou me levantando com força, com poder, eu tenho graça, eu tenho poder para isso, e eu tomo posse da cura, eu tomo posse de libertações, eu tomo posse de abundância, eu tomo posse de sabedoria na minha vida, para conduzir minha família, para conduzir meus negócios, eu tomo posse de saúde. Doenças não vão ter poder sobre mim, síndromes, distúrbios. Eu não aceito nenhuma situação disfuncional. Eu não aceito. Senhor, eu não aceito, junto com a sua igreja, distúrbios, situações disfuncionais, desequilíbrios. Eu não aceito, eu repreendo isso em nome de Jesus. Seja lá o que for que ainda escraviza essa vida, eu digo que ela está livre, livre de vícios, livre de doenças, livre da cegueira, livre da incredulidade, livre de uma dureza de coração, livre do orgulho, livre de tudo que a escravizava. Eu digo que ela está livre, e o Senhor a levanta com poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta, se você ainda sofre com algum vício, levanta a sua mão para que um obreiro ore por você, porque você não pode sair deste terceiro jejum com esse domínio sobre você. Se você tem algum distúrbio, você se mutila, você se machuca, você não pode mais aceitar isso. Deus quer fazer de você um levantador de vidas, uma levantadora de vidas. Se você tem algum distúrbio, seja ele alimentar, seja ele por conta de uma ansiedade, você se machuca, você se droga com medicamentos, tenha coragem de levantar sua mão para um obreiro orar por você. Deus quer libertar você. Você não vai sair. Você não vai sair da mesma maneira. A partir de hoje, você vai tomar posse dessa libertação. E nunca mais esse distúrbio vai ter poder sobre você, esse vício vai ter poder sobre você. Seja lá qual for o vício que tem dominado você. Você sabe daquilo que tem te escravizado. Mas o Senhor está dizendo: eu quero fazer de você um levantador de vidas, uma levantadora de vidas. Não aceita isso. Tenha coragem, tenha humildade. Quando tem um portal aberto, é Deus dizendo: eu quero te libertar hoje. Vem, Senhor, vem com poder. E seja lá o que for que tenha oprimido, escravizado, dominado mentes, corações, acorrentado vidas, eu ordeno: saia, em nome de Jesus. Todo domínio mental, demoníaco, toda cegueira, toda crença demoníaca, saia, em nome de Jesus. Tudo que joga essa pessoa para baixo, rouba a vida dela,
tem impedido ela viver uma vida plena, eu ordeno, saia! Em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue, Senhor. Arranque essa cegueira, essa religiosidade, esses bloqueios. Cura esses traumas. Liberta desses desequilíbrios, desses distúrbios, dessa loucura. Liberta, Senhor. Liberta agora. Tira ela desse lugar. E que ela se torne uma levantadora de vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O Senhor a levanta, tira ela disso, para que o testemunho dela impacte outras pessoas, para que a história dela possa curar outras pessoas, porque nós somos curados para levar cura, libertos para levar libertação. E eu oro hoje para que um povo forte seja levantado, curado, fortalecido, restaurado, completamente limpo e transformado. Cubra com teu sangue cada um. Vem, Espírito Santo, com poder e faça uma grande obra aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E antes de eu servir a ceia, eu quero motivar você a fazer algo. Nem que for uma vez na vida. Uma vez, você não precisa manter isso. Chegou a hora de você assumir a sua fé. E ter a coragem de abrir a sua casa, chamar os seus parentes, os seus amigos, e contar o que Jesus tem feito por você. Falar uma palavra como essa, e dar oportunidade a essas pessoas de chegarem até aqui. Deus tem colocado isso muito no meu coração. Que nós precisamos resgatar vidas. Nós precisamos ir com mais força. Deus quer usar você para levantar vidas do pó. Antigamente, eu comecei assim. Eu fazia cultos na minha casa. Às vezes, com o que eu tinha, eu comprava alguns salgadinhos, algumas coisas. E eu queria mostrar para os meus vizinhos, para parentes, para conhecidos, que Jesus era a solução. Eu via gente gemendo do meu lado. E o maior culto que eu fiz foi que eu me lembro que eu contratei até umas cadeiras e coloquei no jardim da minha casa. Eu consegui colocar perto de umas 50 pessoas, mais ou menos. Consegui que o meu pastor na época fosse e pregasse para aquelas pessoas. Que foi quando Deus nos deu a grande vitória do braço do murro. E eu queria testemunhar aquilo e mostrar para as pessoas o que Deus tinha feito. E até hoje, de vez em quando, meu irmão me conta de alguém que chega lá e diz assim: bispo, sabe quando eu me converti? Quando eu fui num culto, ainda na casa da bispa,
Ela não era, ela estava começando lá na fé. Eu me mudei para tal lugar, eu estou congregando, eu estou lá, eu fui o outro. Sempre, de vez em quando, eu ouço isso, ou de um pastor, de gente que eu não lembro de verdade, mas que diz, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, foi no jardim, no sobradinho lá, que a bispa, ela vai lembrar de mim, às vezes eu não lembro mesmo. Mas eu até emociono, porque toda vez que eu ouço, naquele momento eu não conhecia muito a palavra, mas eu tinha uma fome de resgatar pessoas como eu fui resgatada. Você não precisa manter isso se você não quiser. Uma vez que você fizer. Nosso pessoal pode te instruir como fazer, pode te ajudar, pode te dar um material que você precisa. Se você desejar, nós podemos ceder material para você. Algumas pessoas têm feito isso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Tem gente que quer fazer toda semana. Tem gente que fez uma vez e pregou para a família inteira. Jesus vai voltar e nós não podemos nos apresentar de mãos vazias. Talvez você nunca fez um culto na sua empresa. Você nunca fez um culto na sua casa e chamou seus parentes e seus vizinhos. Eu sei que isso vem de Deus. E eu sei que Deus vai fazer uma grande obra através desse trabalho. Eu sei que Deus está chamando algumas pessoas para dar passos mais ousados e, consequentemente, Ele vai derramar mais. Em nome de Jesus. Saia daqui com decisões tomadas. Que você vai ser um levantador de vidas. Vai resgatar pessoas. Vai conduzi-las ao Senhor. Na época eu conduzi pessoas a Cristo. Consequentemente para a igreja. Algumas ficaram, algumas foram, algumas não foram. Algumas foram uma vez, outras voltaram depois, outras foram, mas eu plantei uma semente. E que de tempos em tempos eu ouço falar dessa semente. Porque Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Planta. E nos dê condições de regar. E Deus vai dar o crescimento. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Que eu veja um povo forte, levantadores de vidas, surgindo dia após dia, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.